Bem, vamos ler o texto, Atos capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Te agradecemos pelo 52º aniversário dessa igreja, por todas as vidas que o Senhor alcançou, salvou e abençoou aqui ao longo dos anos, por tudo que o Senhor tem feito agora no tempo presente, e te pedimos que o Senhor continue a abençoar essa igreja, que ela seja coluna e baluarte da verdade, como diz a tua palavra, até que o Senhor venha. Que o Senhor abençoe o ministério do pastor Fábio e de toda a sua liderança, todos os membros e congregados dessa igreja, que essa igreja seja uma bênção para essa cidade, meu Deus, e que se algum forasteiro passar, algum estrangeiro passar, vier aqui rapidamente para apenas um culto, também seja abençoado e alcançado pela mensagem do teu evangelho, Senhor. Nessa noite eu quero te pedir também pelo poder do teu Espírito que nos capacita para te servir ainda melhor. Deus, abençoa a mim, abençoa toda essa igreja, Senhor, para que possamos receber de ti a graça, a virtude, o poder para te servir melhor, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e fala conosco, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nosso tema é no poder do Espírito, está na camisa de praticamente todos, e se eu soubesse que a camisa tinha comprado uma para mim também, né, para ficar que nem Fábio aí, tudo bonitão, tá? O Senhor Jesus morreu, ressuscitou e passou mais 40 dias com os discípulos, que eram àquela altura cerca de 120 pessoas, e ele deu instruções que eles não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder do Espírito de Deus, mas que quando recebessem o poder do Espírito fossem testemunhas dele, do próprio Jesus. Então, uma vez que Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou no terceiro dia, e o poder do Espírito Santo desceu sobre os crentes no dia de Pentecostes, nós sabemos que Pentecostes é 50 dias após a Páscoa, e Pentecostes significa 50º. As palavras de Jesus que nós acabamos de ler aqui se cumpriram cerca de 8 dias depois, e nesses 8 dias, 8, 9 dias, os irmãos ficaram em oração, os 120 crentes orando na mesma casa, buscando a Deus, até que eles receberam a promessa de Deus. Mas eles ficaram ali em oração para receber o poder do Espírito Santo, para serem testemunhas. E no nosso mundo há muitos poderes: há o poder político, há o poder religioso, há o poder de influência, cada vez mais latente por conta da internet. Existem os influenciadores. Há pessoas que são altamente competentes para isso, porque estudaram para isso, trabalharam para isso, trabalham com isso, e há pessoas que simplesmente compartilham sua vida no dia a dia, que não tem relevância nenhuma para a sociedade, mas que não tem competência para dar conselhos na vida, competência técnica, mas influenciam muita gente, também tem poder de influência sobre muitas pessoas. Nós conhecemos mais de perto o poder religioso. O poder religioso é muito mais forte do que qualquer outro poder humano. É mais forte do que o poder de um time de futebol, porque há cristãos que se convertem, a depender da igreja, enfim, param de gostar de futebol, de acompanhar, ou às vezes param porque são obrigados.
Então a pessoa que nunca mudou de time, gosta de futebol, abandona até os esportes, abandona a torcida por causa do poder religioso. Há pessoas que lutam, brigam, difamam outras pessoas na igreja por conta do poder religioso. É claro que esse poder e todos os poderes entre os homens pode ser usado para o bem. A política pode e deve ser usada para o bem, para constituir leis importantes que beneficiem a todos, e para que tenhamos uma boa sociedade. Nós podemos influenciar por meio da internet ou do pessoa a pessoa, dando bons conselhos para que essa influência seja benéfica, e fazemos isso, por exemplo, no evangelismo individual. Estamos exercendo nosso poder de persuasão para que a outra pessoa se torne cristã como nós. Mas para que queremos mesmo o poder do Espírito? Será que queremos o poder do Espírito para nos sentirmos ou demonstrar de algum modo que nós somos melhores cristãos do que nossos irmãos, como aconteceu, por exemplo, na igreja em Corinto, lá há quase 2000 anos, e continua ocorrendo e vai ocorrer em todo mundo, em tudo quanto é denominação, até Jesus voltar? Isso é terrível. Mas há pessoas que gostam do poder e até têm poder, de certa maneira, mas não é para a glória de Deus. No texto que nós lemos, os discípulos estavam preocupados com o poder político de Israel, porque Israel naquela época era uma colônia romana. Israel é um país pequeníssimo, é menor do que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe. E, no entanto, um dos profetas, se não me falha a memória, o profeta Zacarias, diz que Jerusalém seria um cálice de tontear, uma pedra pesada, um cálice de tontear para todas as nações. 1/3 do tempo da ONU é gasto para resolver questões relativas a Israel, mesmo quando Israel não está em guerra. Jerusalém é um cálice de tontear para as nações. Mas não competia aos discípulos de Cristo saber essas questões. Mas vocês vão receber poder, e esse poder é para testemunhar de mim. Então nós vemos aqui pelo menos 4 diretrizes nessa passagem em relação ao poder do Espírito. A primeira delas é que só é possível fazer a obra de Deus no poder ou pelo poder do Espírito Santo. Já foi mencionado aqui João capítulo 15, verso 5, Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus disse também aqui em Atos capítulo 1, verso 4: não saiam de Jerusalém antes de receber a promessa do Pai. Fiquem, não vá não que vai dar errado. Fiquem em oração, fiquem em Jerusalém até receberem a promessa do Pai. E a promessa do Pai era o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que eles receberam, como já disse, pouco mais de uma semana depois. Meus irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E há evidências bíblicas de que só é possível fazer a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Por exemplo, um grupo de jovens, um grupo de rapazes, viu Paulo expulsando demônios em nome de Jesus e resolveu fazer a mesma coisa, achando que o nome de Jesus eram palavras mágicas. E aí eles foram exorcizar um endemoniado, e o demônio falou pela boca do homem: eu sei quem é Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem são? Deu-lhes uma surra e eles foram para casa sem roupa, foram envergonhados, porque não é apenas em nome de Jesus que nós operamos, é pelo poder de Jesus, e só tem o poder de Jesus quem anda com Jesus. Hoje em dia virou jargão: o sangue de Cristo tem poder, está repreendido, está amarrado e por aí vai. E na verdade, nós brasileiros, de maneira geral, quebramos o 3º mandamento o tempo todo. Êxodo capítulo 20, verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E às vezes, irmãos, a gente toma o nome de Deus para tudo quanto é coisa, né? No dia a dia virou jargão. A gente fala como quem diz obrigado, bom dia, boa tarde, e não pode ser assim. O Espírito Santo capacita os cristãos. Em primeiro lugar, o que nós precisamos é buscar o poder do Espírito, buscar a coisa certa, a bênção certa, para a razão certa.
é fazer a coisa certa com a motivação certa, receber o poder do Espírito, mas para quê? Para sermos testemunhas de Jesus. E é interessante que o texto diz, o Senhor Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas, vocês vão testemunhar sobre mim. Passou o tempo, mas nós somos dessa época, muitos aqui, em que as pessoas colocavam a faixa na frente da igreja e diziam coisas do tipo: vem ouvir o testemunho de fulano de tal, ex-macumbeiro, foi no inferno 3 vezes, viu não sei o que, ex-travesti, ex não sei o que. Ou então um cantor famoso, um ator famoso que se converteu, não sabe qual é a cor da capa preta da Bíblia, e lotava igrejas e passava 1 hora falando, 50 minutos falando porcaria e 10 minutos dizendo como ele se converteu. Sabia que a Bíblia proíbe esse tipo de coisa? Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus e não testemunhas de nós mesmos. Aliás, Paulo, sabedor disso, proibiu os irmãos de sequer mencionar esse tipo de coisa no meio dos santos. Nós vemos em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, o seguinte: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Não devemos falar sobre nós, nem sobre uma vida de pecado que porventura tivemos, mas sobre Cristo. O próprio Paulo fala da sua conversão em apenas 2 momentos. Ele diz que considerava o que ele tinha, e não era pouca coisa, ele era um rabino muito famoso, mas considerava o que ele tinha, comparado ao que ele tem com Cristo, quando ele escreveu as suas cartas, como esterco. Ele se converte, o relato nós lemos em Atos capítulo 9. Depois ele testemunha da sua conversão, que viu Cristo, em Atos capítulo 22, em Atos capítulo 26, e não toca mais no assunto. Serve de exemplo para nós. Para que queremos o poder do Espírito? Para testemunhar. Testemunhar o quê? Ou de quem? Testemunhar sobre Jesus. Nós somos testemunhas de Jeová, as verdadeiras, testemunhas de Deus, testemunhas de Jesus. Nós não somos da sociedade Torre de Vigia, mas nós somos as verdadeiras testemunhas de Jesus. É isso. A segunda diretriz que nós vemos nessa passagem é que o testemunho dos cristãos deve ser sobre Jesus e não sobre nós mesmos, e nós devemos fazer isso sempre para a glória de Deus em todos os lugares do mundo. Veja só, irmãos, nós precisamos testemunhar em todos os lugares do mundo. O texto diz o seguinte: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria. O texto implica em simultaneidade. A ordem de Jesus foi para que eles, ao receber o poder do Espírito Santo, testemunhassem em vários lugares, simultaneamente. Como é que a gente pode testemunhar simultaneamente? Só uma maneira de fazer isso: é plantando igrejas. Eu não posso testemunhar aqui em Alhandra, ficar morando aqui testemunhando em outros lugares. É aqui que eu vou testemunhar de Jesus, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo. Se bem que eu não moro aqui, mas é só um exemplo. Mas a igreja, essa ordem foi dada à igreja, não a um cristão apenas, a todos os cristãos que estavam lá, os 120 cristãos. Então nós testemunhamos de Jesus simultaneamente, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Mas o que foi que aconteceu? O negócio em Jerusalém estava muito bom, obrigado, e os irmãos ficaram em Jerusalém. E aí houve milagres em Jerusalém. Eles falaram em línguas, e Pedro pregou
para defender eles que estavam sendo acusados de estarem bêbados, e 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas no mesmo dia. Que trabalheira, hein? Que trabalheira! Uma santa trabalheira. Depois dessas conversões, Pedro e João vão orar, conforme o relato de Lucas em Atos capítulo 2, que é um relato resumido, tá? Por exemplo, em Atos 2:40 nós lemos: e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras. Ou seja, o relato de Lucas aqui no livro de Atos é um relato resumido, não é extenso, muito mais coisa aconteceu. O livro de Atos relata aproximadamente 30 anos da história da igreja, os primeiros 30 anos da história da igreja, tá? E aí Pedro e João vão ao templo, vão orar, na hora nona, que é 3 da tarde. De repente, um aleijado que nunca tinha dado, levanta-se e entra no templo, pulando e louvando a Deus. Eu creio na cura divina, eu creio nos dons espirituais, eu creio no poder do Espírito. Acredito que os irmãos também estão vestindo a camisa, literalmente. Mas eu fico cismado quando eu vejo pessoas que supostamente foram curadas, engatinhando ou andando assim como uma criança que está aprendendo a andar, sabe? Sabe nesses programas de TV, supostamente evangélicos, onde todo dia Deus cura, e não importa o que se pregue lá, há curas, há milagres. Não há nenhum milagre desse tipo na Bíblia. Ele nunca andou na vida, vamos lá, foi em pé, aí o cara dá um passinho assim, dá outro com medo de cair, dá um terceiro. Não, o aleijado deu um pulo, entrou no templo pulando e saltando, louvando a Deus. E todos os milagres da Bíblia são assim, com uma exceção. O homem em Marcos capítulo 8, que foi curado por Jesus da cegueira em 2 etapas. Primeiro ele viu os homens como árvores, depois ele enxergou de fato. Mas não foi por falta de poder de Jesus, isso eu posso garantir. Jesus tinha um propósito naquela cura ali. Com exceção disso, todos os milagres da Bíblia são instantâneos. Então eu duvido muito que esses milagres venham sendo operados por Deus. Eu duvido muito. E aí os irmãos estavam muito bem em Jerusalém. Pedro depois prega de novo, se convertem mais 5.000 pessoas, e aquele grupo de 120 pessoas, mais ou menos o que nós temos aqui hoje, eu imagino, se torna um grupo de mais de 8.000 pessoas. Recebem o poder do Espírito Santo e não saem, porque estava gostoso demais, irmãos. Estava como um retiro, os irmãos orando, recebendo a palavra de Deus, os apóstolos vivos ali, eles orando, recebendo ministrações. Quando tinha alguém doente, eles oravam e Jesus devia curar. Estava bom demais. Para que se desgastar? Esqueceram para o que eles tinham recebido o poder. Quando vocês receberem o poder do Espírito, não esqueçam para que receberam o poder do Espírito. Estejamos todos dispostos a irmos onde Deus nos mandar, fazermos o que Deus nos mandar fazer. E é interessante que todas as pessoas que o Novo Testamento menciona, que diz, e foi cheio do Espírito, não para aí, diz o seguinte: foram cheios do Espírito e alguns pregaram, outros falaram em línguas, outros profetizaram. Significa que nós temos que fazer isso? Não necessariamente, mas significa que quando nós somos cheios do Espírito, nós somos cheios do Espírito para um propósito, para fazer a obra de Deus avançar, para que o reino de Deus avance, progrida. Nós não somos cheios ou enchidos do Espírito para ficarmos parados sem fazer nada, apenas frequentando cultos e tudo mais. Não, nós somos enchidos pelo Espírito para testemunhar dele onde quer que nós estejamos. E aí houve muitos milagres. Ananias e Safira morreram, a igreja precisou se organizar e eleger diáconos para que resolvesse a questão dos irmãos que estavam precisando do que a gente chama hoje de cesta básica, digamos assim. E aí Estevão prega seu único sermão na Bíblia, né? Seu único sermão do Novo Testamento, e o sermão de Estevão terminou na pedrada. A conclusão dele foi essa:
mas ele viu Jesus Cristo em pé no céu para recebê-lo. E é a única vez na Bíblia que Jesus aparece em pé no céu para receber um mártir. Ele disse: Senhor Jesus, em minhas mãos entrego o teu Espírito. Ele recebeu. Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Atos capítulo 7, verso 59. E que curioso, né? Porque, veja só, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Os capítulos entraram na Bíblia no século 13, no ano de 1227. Alguém dividiu em 1189 capítulos a Bíblia. E foi bom. Tem capítulo mal dividido? Tem, mas está melhor do que se não tivesse. Imagina, para dizer hoje, vamos ler aquele texto de Atos que diz assim, assado, para achar ia ser difícil, né? E os versículos entraram depois, 1556. Foram 2 franceses que fizeram esse trabalho. E veja que curioso. Alguém já disse que quando Atos 1:8 não é obedecido, Deus envia Atos 8:1. Veja comigo o que diz em Atos 8:1. No mesmo dia, começa dizendo que Saulo aprovou a morte de Estevão. Saulo aprovou sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O livro de Atos pode ser resumido em Atos 1:8. Os crentes recebem poder para testemunhar do Espírito Santo. Essa é a palavra-chave para descrever a pregação no livro de Atos. Aparece 32 vezes no livro. Testemunharam, testemunhou, testemunhava, testemunho, 32 vezes em Atos. Em Jerusalém, até o capítulo 7, os crentes estão testemunhando em Jerusalém. Do capítulo 8 para frente, até o capítulo 12, eles testemunham na Judéia e Samaria. E do capítulo 13 ao capítulo 28, eles testemunham até os confins da terra, com as viagens missionárias de Paulo. Lucas não escreveu isso desajeitadamente. Lucas era um tremendo escritor. Ele organizou todas as informações que teve e boa parte do processo ele estava, a partir de Atos 16:10, nós percebemos que Lucas estava acompanhando a viagem. Atos 16:10 já é a primeira pessoa do plural. Vocês podem conferir comigo. Em Atos 16:6 diz assim: atravessaram, terceira pessoa do plural, né? Aliás, do singular. Eles atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7: quando chegaram, na mesma pessoa, perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. E aí muda a pessoa da terceira do singular para a primeira do plural, em Atos 16:10. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia. Lucas entra na história aí e fica na história até o final do livro. Meus irmãos, os cristãos devem ser testemunhas de Cristo simultaneamente em vários lugares. Isto é, a primeira igreja batista de Alhandra deve plantar igrejas. A igreja de Tibiri também. E planta, né? Como a do Itel Santiago. Todos nós devemos estar empenhados nisso, irmãos. É para isso que nós recebemos o poder do Espírito Santo, para testemunhar localmente e enviar missionários para que testemunhem em outros lugares, como o pastor Fábio foi enviado para testemunhar aqui também, e ficar aqui com vocês já há 4 anos, né, Fábio? 3 anos, né? A igreja deve testemunhar simultaneamente em todos os lugares. A única forma de testemunhar de Cristo em todas as partes do mundo é essa: plantando igrejas. Uns ficarão na igreja local, a maioria, mas outros precisam ser enviados. Se não tiver ninguém aqui que é para ser enviado, vocês precisam apoiar outras pessoas que serão enviadas e apoiar a plantação de outras igrejas. Pode ser aqui por perto, pode ser longe, pode ser em outro país.
mas foi para isso que nós recebemos o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, em quarto e último lugar, qual o limite para testemunhar de Cristo? Até quando? Ou até onde? Ou para quem nós devemos testemunhar sobre nosso Senhor Jesus Cristo? Há pessoas que são cristãs há muitos anos, mas nunca testemunharam de Cristo para ninguém. Nunca saíram para evangelizar. Não sabem como começar. Não sabem abordar alguém, um parente, um colega no trabalho. Não sabem explicar por que são crentes. Não é bom ser crente. Eu sou crente da primeira igreja batista de Alhandra. Mas não sabem pregar o evangelho. A mensagem é simples. Deus criou todas as coisas, mas o homem pecou. Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelo homem pecador. Todo aquele que crê em Cristo será salvo. Quem não crê já está condenado. E aí as vantagens, as bênçãos da salvação. Se alguém não sabia, isso é evangelizar. Não precisa ser em 10 ou 15 segundos. Você pode desenvolver isso melhor. E deve. Pense, cada um pense por si. Quantas pessoas eu evangelizei? Hoje é 16 de março. 16? 16 de março de 2024. Nesse ano de 2024, quantas pessoas eu já evangelizei? Ou na minha vida toda como cristão, quem da minha família sabe o que é o Evangelho? Irmãos, nós precisamos parar e pensar o seguinte: não há salvação em outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo. Nós damos aleluia, glória a Deus, isso é bênção, porque nós somos salvos. Mas nós devemos nos atentar que as pessoas que não são cristãs estão caminhando para o inferno, não por nossa culpa, por culpa de seus próprios pecados, mas nós temos um remédio para esse pecado, para a pior doença de todas, que é o pecado. Porque a gente não oferece, a gente oferece um comprimido para quem está com dor de cabeça, a gente oferece os nossos braços para abraçar alguém no velório, a gente até faz uma oração, eu vou orar. Não se preocupe não, ore por mim lá, pastor, na igreja vou orar. Mas às vezes a gente não oferece o principal, que é o evangelho da salvação. Isso é sério demais, irmãos. Nós estamos aqui na terra para glorificar a Deus e ser testemunha de Cristo no poder do Espírito. Se nós não fizermos isso, não estamos cumprindo o papel que Deus determinou para nós. Cultuar faz parte dessa adoração. Cantar faz parte da adoração. Dizimar e ofertar, como o pastor disse, faz parte da adoração. Testemunhar também faz parte. Qual o limite para testemunhar de Cristo? Em primeiro lugar, não há limites geográficos. O texto diz que esse testemunho deveria ser dado até os confins da terra. E os confins da terra eram o fim do mundo daquela época, do mundo conhecido de então, era a Espanha, que é o que a gente chama de Portugal hoje. Paulo queria chegar até aquele final, até Portugal. Essa é uma das razões para ele escrever a carta aos Romanos, para que a igreja em Roma se visse, no bom sentido, é claro, como um trampolim para Paulo chegar até o fim do mundo pregando o Evangelho. E como ele pregava o Evangelho? Ele plantava igrejas na principal avenida da cidade. Muitas igrejas atualmente enviam pastores para viverem no campo missionário de modo sofrido, às vezes passando necessidade, tendo que se virar no pior lugar da cidade, 2 ruas depois do fim da cidade. A gente precisa ler de novo o Novo Testamento. A gente precisa ler de novo o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja precisa ser plantada conforme a orientação divina, mas pelo visto era assim que Deus orientava, porque nós lemos isso no livro de Atos, no lugar mais notório da cidade, mais relevante, onde passa mais gente, onde a gente pode alcançar mais pessoas, e dali a igreja local deveria se multiplicar até os confins da terra. Irmãos, enquanto estamos celebrando os 52 anos dessa igreja constituída, os irmãos lá de Tibiri estão celebrando 25 anos daquela igreja que eu também amo, tenho uma admiração muito grande pela igreja batista, pelo pastor Evandi, tenho amigos lá,
também. Há 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Vamos arredondar um pouco, dizendo que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, até um pouquinho mais. 10 vezes o tamanho do Brasil de população. Nunca ouviu falar o nome Jesus. Não sabe quem é. Nunca leu a Bíblia. Quando liga a TV, não tem ninguém pregando o Evangelho. Quando liga a rádio, não tem ninguém pregando o Evangelho. São 2 bilhões de pessoas que não tem um vizinho pentecostal com som alto o dia todo ouvindo louvores. São 2 bilhões de pessoas que estão caminhando para o inferno. E o que é que a igreja tem feito? Com tanto poder que tem atualmente, com tanto dinheiro, com tanto prestígio, nós alcançamos todas as camadas da sociedade brasileira, mas somos irrelevantes, porque não estamos fazendo a coisa no poder do Espírito, não estamos fazendo a coisa conforme a palavra de Deus, estamos preocupados em construir templos suntuosos, majestosos, é o que mais tem em Recife. Sabia que antigamente as divindades pagãs exigiam dos seus servos templos suntuosos, majestosos, mas Deus nunca mandou construir um templo? Deus mandou apenas construir o tabernáculo, o templo móvel. O templo de Salomão, o verdadeiro, de Jerusalém, não de São Paulo, Deus permitiu que fosse construído, porque Davi queria muito, mas Deus nem permitiu que Davi construísse. Deus permitiu que Salomão construísse, mas não mandou fazer não. O Novo Testamento, a irmã leu João 14:23, viremos a Ele, faremos dele morada, a Trindade Santa habita em nós. Como é que Deus pode caber em nós? Coisas que só Deus faz. Por que não chegamos ainda até os confins da terra? Porque de toda a criação divina, o ser humano é o mais desobediente de todos. Disse Deus: haja luz e houve luz. Foi assim o primeiro dia. E disse Deus: apareça a porção seca da terra, e apareceu a porção seca. E disse Deus: haja separação entre águas e águas, águas que estavam na superfície da terra e águas no firmamento, abaixo do firmamento, que é o céu. E houve separação entre águas, os mares e as nuvens. E Deus foi preenchendo aquele quadro no quarto, no quinto, no sexto dia, fez o ser humano, e tudo acontece conforme Deus ordena. Agora Jesus disse: façam discípulos em todas as nações, ensinando-lhes a guardar tudo que eu tenho ensinado. E a igreja continua sem enviar missionários até os confins da terra, porque a igreja é rebelde, a igreja é desobediente, pelo menos nesse sentido tem sido. Deus vai cobrar de cada um de nós e de todos os outros cristãos, se nós não estivermos dando o máximo que nós podemos para que o reino dele avance na terra. Mas pastor, como é que eu faço para enviar um missionário? O pastor de vocês vai orientar. Aliás, eu tenho certeza que já tem orientado. Qual o limite para testemunhar de Cristo? Não há limite geográfico. Nós devemos testemunhar até os confins da terra. Segundo lugar, não há limite de tempo. Paulo escreveu a Timóteo: prega a palavra, insiste, anuncia a tempo e a fora de tempo. Salomão escreveu em Provérbios que como maçã de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então tem coisa que não é o momento certo para a gente falar. A gente está estressado, está preocupado. Tem coisa que não é para falar naquela hora. Uma pergunta inconveniente, um conselho que aquele não é o melhor horário, porque a pessoa está de cabeça quente. Mas a pregação do Evangelho não. A pregação do Evangelho não tem hora, não tem limite de tempo. Pode ser de meia-noite, pode ser de 15 para as 9 da noite de um sábado, pode ser no meio de uma mudança, que mudança geralmente é bem estressante, né? Eu sei disso porque já mudei mais de 20 vezes, praticamente um cigano. Pode ser num carro, no ônibus, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação, como diz a música de João Alexandre. Não há tempo para testemunhar. Todo o tempo é oportuno. Não perca a oportunidade de falar de Jesus hoje à noite ainda, irmãos. Amém. Terceiro lugar, não há limites quanto ao público. Não, mas ele não vai entender. É muito pequeno.
Você que pensa que as crianças não entendem o que é pregar. Você que pensa. Ele é muito velho, vai se sentir ofendido. É melhor ele se sentir ofendido, sabendo que é pecador, e ter a chance de se converter e ir para o céu, do que ele não se sentir ofendido e ir direto para o inferno. É muito melhor. Não há limites quanto ao público. Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13: pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não está restrita aos pobres, nem aos ricos. A salvação é para pobres, ricos, homens, mulheres, judeu ou gentil, no caso aqui, judeu ou grego, brancos, negros. Os homens de fora, os homens da política, tentam dividir as pessoas por classes. São as mulheres contra os homens contra as mulheres, os brancos contra os negros contra os brancos, os ricos contra os pobres contra os ricos, os estrangeiros contra os nativos. Mas em Cristo não há isso. Somos uma só família e devemos pregar o Evangelho a toda pessoa, a todo público. Número 4. Qual o limite para pregar o Evangelho? Não há limite de situações adversas. O Evangelho foi pregado, conforme lemos na Bíblia, na cadeia, no meio da rua, na sinagoga, no templo, em todos os cantos. A igreja de Filipos foi fundada na cadeia. Talvez por isso, de modo diferente, Paulo tivesse um chamego maior com os filipenses, né? A carta de Filipenses que nós temos no Novo Testamento já é pelo menos a segunda carta aos Filipenses. Havia uma carta antes que ele escreveu, conforme Filipenses 3:1, que ele diz: para mim não é demais não repetir as mesmas coisas para vocês, tá? Então ele já tem escrito outra carta. Jesus pregava no templo, ele diz: todos os dias estive pregando, ensinando no templo. Jesus pregava na sinagoga, pregava no deserto, pregava na beira de um poço de meio-dia, no calor do dia, para uma mulher de vida questionável. A maior aula de profecias bíblicas de todos os tempos foi dada por Jesus enquanto ele caminhava com dois discípulos, provavelmente um casal, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús, conforme Lucas capítulo 24. Ali nós vemos, irmãos, a palavra de Deus encarnada, explicando a palavra de Deus escrita, o Antigo Testamento. E aí, qual o resultado disso? Aqueles crentes que estavam desesperançosos porque Jesus havia morrido, um olhou para o outro, provavelmente um casal, repito, quando ele partiu o pão e sumiu, um olhou para o outro e disse: por acaso nosso coração não estava ardendo quando pelo caminho ele nos explicava as Escrituras? Meus irmãos, Dr. Russell Shedd fez uma alegoria com essa passagem, dizendo que nosso coração arde com a palavra de Deus, nossos olhos ardem ao ver o Cristo ressurreto, e os nossos pés ardem para anunciar o Evangelho. Não há limites, não há situações adversas. Em quinto lugar, não há limites para os povos não alcançados. Em Romanos 15, versos 20 e 21, Paulo também escreveu: desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Os judeus achavam que por terem o sangue azul de Abraão, entendiam a palavra de Deus, que os gentios jamais entenderiam. Mas eu e vocês também conhecemos crentes assim, não conhecemos? Eu tenho certeza que sim. Nós somos o povo eleito, nós somos especiais, nós somos melhores do que as pessoas porque nós somos crentes. Ou nós damos carteirada e passamos na frente na fila do jantar porque nós somos pastores. Está tudo errado, irmãos. Sexto lugar, não há limite histórico. Isto é, até quando nós vamos anunciar o Evangelho? Até quando nós vamos ser testemunhas de Jesus Cristo? Até a nossa igreja completar aqui 60 anos? Depois a gente vai cansar e não vai mais pregar?
em 1 Coríntios 11, 26, relatando sobre a ceia do Senhor, Paulo adverte: porque todas as vezes que comedes deste pão e bebedes deste cálice, bebedes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. E nós devemos proclamar a morte do Senhor, a sua ressurreição, no poder do Espírito, até que Jesus volte, até que Ele venha. Recapitulando, irmãos, só é possível fazer a obra de Deus no poder do Espírito. Então busquemos o poder do Espírito. O testemunho dos cristãos deve ser sobre Jesus e não sobre os cristãos. O testemunho deve ser dado em todos os lugares do mundo simultaneamente, e não há limites para testemunhar sobre Jesus Cristo. Concluindo, logo que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, passaram a testemunhar de Cristo a todos por onde iam. Isso aconteceu em Jerusalém, conforme nós vimos, depois em Judeia e Samaria, e do capítulo 13 de Atos até hoje, até os confins da terra. O livro de Atos se encerra no 28º capítulo, mas não há uma conclusão. A ideia é que o que Jesus começou a fazer e ensinar no seu ministério terreno, Ele continua fazendo e ensinando por meio do seu corpo de Cristo, que é a igreja. Percebemos assim pelo menos duas coisas: que, em primeiro lugar, Deus se importa com a salvação de todos os povos e lhes envia missionários. Em segundo lugar, os planos de Deus para o anúncio do Evangelho em todo o mundo incluem a igreja, que precisa ser obediente e enviar missionários para todos os lugares do mundo no poder do Espírito. Perguntemos a nós mesmos então: qual tem sido meu papel no reino de Deus após receber o poder do Espírito? O que eu tenho feito? Como tenho feito? O que falta fazer? O que eu poderia fazer melhor? Que Deus nos ajude, nos dando o poder do Espírito e nos guiando por meio da sua vontade. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos ficar em pé. Peça o pastor Paulo para nós. Eu oro? Bora. Vem cá que eu vou orar para você também. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que foi pregada. Obrigado por esta oportunidade maravilhosa. Obrigado por esta igreja, por este culto que o Senhor se faz presente. Obrigado pelas festividades dessa igreja, Senhor. Te peço por todos os irmãos aqui. Te peço também em especial pelo meu amigo Fábio, que é o pastor dessa igreja, homem guerreiro, homem valoroso, cheio do teu Espírito. Fortalece ele, Deus. Ó Deus, dá-lhe vitória nas suas batalhas. Dá-lhe sabedoria e a unção do teu Santo Espírito, Deus. Em nome de Jesus, abre o seu entendimento para a vontade do Senhor a cada dia, Deus. Seja com teu filho hoje e sempre. Derrama do teu poder, Senhor, como tens feito. Derrama ainda mais do teu poder sobre o teu filho Fábio, para que ele possa pastorear o teu rebanho que se encontra aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.